Paz, Senhor, tudo bem? Vamos sentar. Quem é da casa já sabe. Quem bebeu água bebeu, quem foi no banheiro foi. As crianças estão descendo. Esse é o momento de reverência, momento da palavra. Todos os momentos nós entregamos ao Senhor. Esse é o momento da gente receber dele, amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar minha vida e quero te pedir, Pai, conduza aquilo que o Senhor me entregou. Que não venha ser aquilo que é a minha vontade, mas que venha ser a porção da qual o Senhor me entregou, que ela possa frutificar como a semente lançada a 100 por 1 no terreno fértil do coração dos teus filhos, para que ela possa prosperar para o propósito a qual ela foi designada. Deus, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e fará através de nós. Amém. 2 Samuel, capítulo 24. A partir do versículo 10. Pastor Marcos. Jesus é bom, né? Aí Jesus traz umas palavras assim bem difíceis para a gente ministrar, mas sempre tem alguém que vai abrir, vai preceder aquilo que Jesus faz. A certeza que a gente precisa ter, queridos, é que a gente ouve uma voz, um comando, uma direção. E a gente precisa ser fiel àquilo que o Senhor nos entrega. Amém? Todo mundo encontrou? Mas, depois de tudo feito, Davi se sentiu culpado por ter levantado o censo da população, confiando nos dados apurados. Davi orou ao Eterno: pequei contra ti no que eu acabei de fazer, mas peço-te que perdoes a minha culpa. Fui imprudente. No dia seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Eterno ao profeta Gade, conselheiro espiritual de Davi. Vá dizer a Davi: o Eterno diz o seguinte: há 3 castigos que posso dar. O que você escolher, eu executarei. Gade entregou a mensagem: o Senhor prefere 3 anos de seca na terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, enquanto eles os perseguirem, ou 3 dias de epidemia no país? Pense e resolva. O que devo dizer a quem me enviou? Davi disse: Gade, todos são terríveis, mas prefiro ser punido pelo Eterno, cuja misericórdia não tem fim, a cair nas mãos dos homens. O Eterno enviou uma epidemia desde cedo até a noite, desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 pessoas. Mas quando o anjo chegou para destruir Jerusalém, o Eterno percebeu o sofrimento e o terror e ordenou ao anjo que estava executando a sentença: basta, já chega. O anjo do Eterno tinha acabado de chegar à eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo se movendo entre a terra e o céu, com a espada pronta para ferir Jerusalém. Davi e seus conselheiros se curvaram em oração e se vestiram de pano de saco. Quando Davi viu o anjo pronto para matar o povo, orou dizendo: fui eu que pequei. Eu, o pastor, cometi esse erro. Mas o que essas ovelhas fizeram de errado, castigue a mim e a minha família, mas não a eles. Naquele mesmo dia, Gade procurou Davi e disse: construa um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi cumprir o ordenado do Eterno, transmitido por Gade. Quando Araúna viu Davi e seus homens se aproximando, prostrou-se com o rosto em terra. E respeitosamente, quando Araúna viu, disse ao rei: por que meu senhor, o rei, veio me ver? Davi respondeu: vim comprar a sua eira para construir um altar ao Eterno e pôr fim a esta calamidade. Araúna disse: meu senhor,
pode pegar e sacrificar o que quiser. Ali está um boi para o holocausto. A canga, as tábuas para derrubar, pode servir de lenha para a fogueira. Dou tudo o que o rei quiser, que o eterno, seu Deus, tenha misericórdia do Senhor. Mas o rei disse a Araúna, de modo algum, quero pagar preço justo por tudo isso. Não oferecerei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Então Davi comprou a eira e o boi por 50 peças de prata e construiu um altar ao Eterno e sacrificou ofertas queimadas de paz. O Eterno ouviu a sua oração e fez cessar a calamidade. A história vai nos dizer sobre uma decisão de Davi, mas eu quero falar um pouco de Davi. Davi foi um homem improvável, assim como eu e você. Davi foi visto por detrás das malhadas como aquele que não tinha valor e era descredibilizado pela sua família. Mas Deus olhou para Davi e viu nele algo de valor. E sabe o que me chama a atenção? O homem que, ora, foi descredibilizado, o homem que foi rejeitado pela sua família, o homem que foi encontrado trabalhando num serviço que para muitos seria imprestável, foi visto por Deus segundo o homem, segundo o coração dele. E não é porque Davi era perfeito, queridos, assim como eu e você, Davi tinha as suas falhas, mas Davi era um homem que, quando ele cometia um erro, um pecado, ele se apressava em ir para a presença do Senhor, para pedir perdão. Mas o texto que acabamos de ler vai nos dar outras informações acerca daquilo que era Davi. A Bíblia vai dizer que Davi fez um censo para levantar a quantidade de pessoas que tinha em Israel e Judá. Mas alguma coisa de errado nisso? Não, não há. Era-se feito o censo. Só que o censo era feito dentro de regras, dentro de direcionamentos e dentro de um alinhamento feito por Deus. Não era feito de qualquer forma, não era da forma que Davi queria. Tinha uma proposta e um manual para que Davi pudesse seguir lá em Êxodo 30, para que ele pudesse fazer a contabilidade daquilo que eram as pessoas. E aí, o que eu vejo, muitas vezes, nós, assim como Davi, estamos fazendo aquilo que é certo, aquilo que tem até legitimidade para fazer, mas estamos fazendo da forma errada. Não basta só eu fazer aquilo que é certo, tem um manual de vida que nos ensina a fazer aquilo que precisa ser feito. Não basta só eu fazer, eu preciso fazer dentro de uma direção de Deus. O que a gente tem feito muitas vezes é fazer as coisas da forma que nós queremos fazer. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E aqui, queridos, Davi falhou. E não foi por causa do que ele fez, foi na motivação do coração dele e porque foi feito, segundo a motivação do coração de Davi. Davi pegou algo que era santo, algo que foi estabelecido por Deus, algo que era para entregar a honra, a glória e louvor, a adoração a Ele e trouxe para Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aquilo que é dele é santo, aquilo que é dele é perfeito, e o que fez Davi pecar foi a motivação do coração. Muitas vezes nós estamos sendo motivados por causa daquilo que nós sentimos. E nós estamos pecando, não é porque nós estamos fazendo algo de errado, na maioria das vezes. Nós estamos fazendo certo, mas com a motivação errada. Isso tem um preço. E a gente vai chegar lá e vai ver. A ordem de Davi foi motivada pelo orgulho. Já sabia fazer, sabia como fazer, até fazia e fazia com excelência. Sabe quando Deus entrega um dom pra gente, a gente começa a administrar aquilo
fazendo com excelência. Eu aprendi a pregar, eu vou pregar, porque eu já aprendi a fazer. Eu não tenho mais o trabalho de ir para a presença de Deus, perguntar a direção que Ele tem para o povo, para a casa, para a igreja. Eu aprendi a cantar, eu vou cantar do jeito que eu quero, eu vou cantar o louvor que eu quero. Eu não vou mais para a presença de Deus para perguntar qual louvor que Ele quer que eu ministre para a igreja. Eu aprendi a tocar, eu vou tocar aquilo que eu quero, porque eu não tenho mais a responsabilidade de ir para a presença de Deus, buscar a direção dEle para que seja feito. É legítimo, queridos, pregar, é legítimo cantar, é legítimo adorar, mas até para ser feito isso, nós precisamos de uma direção de Deus para fazer, porque eu não posso ser inconsequente de chegar aqui no altar e entregar para vocês algo que Deus não me entregou, simplesmente porque estava pronto. E muitas vezes a gente está pecando nisso. Sabe, está lá no seu emprego. Eu até faço. Eu sei conversar bem, eu sei executar o meu trabalho bem, mas tem normas dentro do lugar para que você siga, tá certo? É legítimo? É, mas você está fazendo da forma que precisa ser feita? Você está seguindo aquilo que é o manual que precisa ser seguido? Sabe por quê? A maioria das vezes as pessoas não vão ler a Bíblia ou não vão vir para a igreja por causa daquilo que é o nosso posicionamento. A nossa vida é uma carta viva e a maioria das pessoas, a única Bíblia que a pessoa vai ler é a minha vida e a sua vida. E a partir daquilo que é o nosso posicionamento, as pessoas vão decidir, aqueles que não conhecem, por Jesus ou não. Nós somos chamados para ser cristãos. O que é cristão? Pequenos cristos. Eu preciso seguir aquilo que o meu rei, aquilo que o meu líder direciona. Nós nos tornamos muito parecidos com aquilo que nós adoramos. O que é que você tem adorado? O que é que tem tomado o trono do seu coração, ocupando aquilo que é o lugar de Deus na sua vida? A gente precisa refletir. O fato é que Deus nos abençoa, Deus faz, Deus nos posiciona, Deus nos escolhe. Mas muitas vezes, por causa de sermos filhos, nós esquecemos daquilo que são os nossos deveres e lembramos só daquilo que são os nossos direitos. Nós temos direitos. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão, entendemos e reconhecemos Jesus, nós somos colocados na condição de filhos. Mas até para ser filho, nós precisamos, como diz a pastora Bruna, ter postura. Um filho não age do jeito que quer, um filho age do jeito que é direcionado a fazer. Quem é pai aqui, mãe? A gente não direciona os nossos filhos do jeito que precisa ser feito, porque nós entendemos aquilo que é o melhor para eles. Nós queremos tirar eles da posição de risco. E muitas vezes nós estamos nos arriscando naquilo que é legítimo, até é legítimo, mas estamos fazendo aquilo que é legítimo da forma errada. E aí, por que Davi fez isso? A Bíblia não diz, mas alguns estudiosos dizem que ele fez o levantamento porque Salomão iria ser aquele que ia assumir e ele queria deixar tudo preparado, porque Salomão não tinha experiência ainda militar, para governar, para direcionar, para fazer, para executar. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Deus promove, Ele sustenta. Aquilo que Deus promove, Ele sustenta. Tudo aquilo que Deus entregar na sua mão, você não precisa ter medo. Se você está fazendo aquilo que é certo, Ele vai te sustentar naquilo que é o propósito. E muitas vezes nós estamos tentando dar o nosso jeito naquilo que não funciona, porque o nosso jeito não funciona, o que funciona é o jeito de Deus. Aquilo que Deus faz, Ele sustenta. Aquilo que Deus faz é eterno, aquilo que a gente faz é momentâneo. É transitório. Aquilo que Deus faz é para sempre, aquilo que nós fazemos não. Então, se Deus te confiou algo, se Deus te entregou algo, não haja baseado naquilo que você sente, porque aquilo que Deus te entregou, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa. E a gente precisa entender aquilo que Deus diz para nós e aquilo que são os direcionamentos. O pastor Marcos falou, é hora de atitude. Chega da gente só estar ouvindo, sabe? A gente lê, a gente busca, mas na hora de executar, a gente está sendo falho naquilo que são os direcionamentos. Nós vemos no ministério profético, nós temos um ministério profético. Mas profecia é a direção de Deus. Se Deus te traz uma direção, você não executa, para quê? Deus vai te dar o outro comando. Nós precisamos aprender a caminhar
dentro da direção de Deus, como foi bem ministrado ontem, baseado na palavra, porque quando a profecia cessar, quando tudo cessar, o que vai alinhar a nossa vida, o que vai balizar a nossa vida é a palavra. E muitas vezes a gente está vivendo uma vida, a gente até recebe direção de Deus, mas porque nós, e não é porque não é ensinado, porque nós não nos alimentamos disso, a gente acaba se desesperando e não executando. E deixa eu te dizer, tudo aquilo que Deus entregou não é nosso. Tudo aquilo que Deus nos entregou é para que nós pudéssemos utilizar para quê? Aquilo que é o propósito dele, que nós somos inseridos nesse propósito, seja executado. E muitas vezes sabe o que a gente está pensando e falando? Deus vai preparar um propósito para você. Deus não vai preparar um propósito para você não. Já tem um propósito específico preparado por ele para a eternidade em que você foi inserido dentro desse propósito para que o nome dele seja glorificado. Porque não é sobre mim, não é sobre o bispo, não é sobre o ministério de adoração profética. É sobre um reino que tem um dono e um rei. E nós estamos inseridos debaixo desse propósito para que aquilo que já foi estabelecido seja executado. E porque a gente entende dessa forma que aquilo que ele nos entregou é nosso, nós começamos a fazer aquilo que nós queremos fazer. Quer um exemplo? Um dia, acho que a pastora Elismar que falou aqui sobre compromisso e comprometimento. Ontem teve o culto dos jovens. Eu tinha um compromisso de estar aqui. Eu sabia que tinha um compromisso de estar aqui. Eu sabia que eu precisava estar aqui. Mas eu tive o comprometimento de vir. Nem tudo aquilo que eu tenho compromisso, eu tenho o comprometimento de executar. E sabe o que a gente está fazendo? Deus nos entrega uma família, a gente quer conduzir a nossa família de acordo com aquilo que eu penso e de acordo com aquilo que eu sinto. Eu estou magoada, eu vou magoar outra pessoa porque eu estou com raiva. Vai resolver teu problema, ninguém tem nada a ver com aquilo que são as suas feridas, não. Ontem, eu morro de vergonha de ser exposta. Ontem o Gabriel estava aqui, Deus usou ele para falar daquilo que me causaram, me fizeram, só que eu não sou levada. Eu não posso conduzir as pessoas, as ovelhas, por causa daquilo que fizeram comigo. Você sabe o que a gente está fazendo? Por causa daquilo que fizeram conosco, nós estamos deixando aquilo que são as nossas emoções gritarem ao ponto de a gente começar a ferir outras pessoas. As pessoas não têm nada a ver com aquilo que fizeram conosco. Nós precisamos, como cristãos, pequenos cristos, dar testemunho daquilo que Jesus é, ao invés de começar a arrancar as pessoas do ministério, da nossa casa, da nossa vida, porque a gente está tão ferido que a gente fica cego. A gente até ouve aquilo que precisa ser feito, mas a gente não faz aquilo que precisa ser feito. A sua família que Deus te entregou não é sua. A gente vai viver nos extremos, ou é 8 ou 80. Ou eu idolatro demais aquilo que Deus me deu, ou eu não cuido. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa família é uma bênção. A nossa família é o primeiro ministério ao qual o Senhor nos confiou. E a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. É o nosso primeiro ministério, mas não é o único. A gente precisa ter sabedoria para começar a administrar aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. A nossa família é a nossa prioridade, mas não é o único ministério que nós temos. Aí o que a gente vê muitas vezes? Homens fazendo aquilo que quer fazer, por quê? Acha que homem pode fazer o que quer. Não, querido, você não pode ter um manual de vida, tem um jeito certo de fazer. E a palavra diz que se você magoar sua esposa, as suas orações são interrompidas. E a gente começa a fazer as coisas do jeito que a gente quer. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, porque é o jeito dele que funciona. Aí o bispo está trabalhando com os homens e eu com as mulheres. O bispo tem ensinado para os homens. Provisão, proteção, cuidado. É isso que o homem precisa fazer. Aí o homem não provê, o homem não cuida e o homem não protege. Aí deixa a mulher largada, solta. Se a mulher vai falar qualquer coisa, mas que enjoada, que chata, que isso, para de me cobrar. Ninguém pediu para você casar, você casou, agora aguenta. Foi uma escolha, uma decisão. Casou, agora você vai ter que assumir a responsabilidade do seu casamento. A sua esposa é a sua prioridade. Não é aquilo que está lá fora, não. E depois, os filhos.
Tem muita gente, deixa eu falar uma coisa para você, é culto da família mesmo, e eu sou a pastora da casa, eu posso. Muitas vezes a gente deixa os nossos maridos em detrimento daquilo que são os nossos filhos, está errado. O seu filho só veio por causa do seu marido. E aí há umas controvérsias. Porque a gente só é feito um no filho. Não, a Bíblia diz que quando Deus tira a costela, Ele faz da costela o homem. Foi ali que você foi feito um. E só foi consumado a partir daquilo que é a sua decisão. Então, tudo que você fizer, você tem que pensar que tem alguém que pode sofrer o dano daquilo que é a sua escolha. Os nossos filhos são bênção, mas eles precisam viver num lar harmonioso para que eles possam ver aquilo que Cristo é através das nossas vidas. Não vai ser falando não, vai ser fazendo. A Bíblia diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas não é falando que a gente convence, é a gente fazendo, que o Espírito vai ter acesso ao coração das pessoas para que seja feito. Aí as mulheres, por sua vez, ficam dando faniquito. Não sabe como fazer não, como resolver, vai para a presença daquele que pode. Aí muitas vezes eu sou mulher, eu estou dizendo porque algumas vezes eu fiz. Não fiz, amor? Fiz. Ao invés da gente ir para a presença daquele que pode, a gente começa a questionar, a brigar, a falar. Deixa eu te falar, o dia que você entender que se ele te machucar, as orações dele são interrompidas. Se você usar a autoridade que Deus te deu, porque você e ele é um só, e você começa a orar, Deus para ele. Para de dar faniquito. A mulher sabe edificar a sua casa, mas com a mesma facilidade que nós temos de estabelecer a nossa casa, nós temos a facilidade de destruir, se nós não soubermos direcionar a casa dentro daquilo que é o manual. Aí muitas vezes nós estamos olhando para Davi, errou naquilo que era lícito, e nós estamos errando naquilo que é lícito. Chega! O Senhor tem um tempo preparado para nós, mas sabe por que a gente não acessa? Aí o que a gente tem visto Deus anunciar aqui, através dos pastores que vêm, através dos pastores da casa. Deus tem um tempo, Deus tem um nível, Deus tem algo para você, mas sabe por que a gente não acessa? Porque a gente não está preparado, porque tudo aquilo que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Está consumado, tetelestai. Já está pronto para mim e para você. Só que você acha, assim como foi dito ontem, que Deus vai pegar você, criança, bebê, não tem maturidade para administrar, te dar um carro para você dirigir? Não vai. Tu vai bater, tu vai se matar. Deus não é irresponsável para entregar nas nossas mãos aquilo que nós não temos maturidade para administrar. E muitas vezes nós estamos responsabilizando Deus por causa daquilo que nós estamos fazendo, e não é responsabilidade dele, é falta de posicionamento nosso. O que é posicionamento? Vem de posição, lugar ocupado. O que precede esse lugar ocupado? Obediência. Se Deus te deu uma direção, um comando, te apressa a ir para esse lugar mediante a obediência. É a obediência que vai fazer com que a gente esteja no lugar de destaque. Aí sabe o que eu vejo? Deus falando comigo, Deus falando com você, Deus repetindo aquilo que Ele já falou, e era para a gente estar vendo o tempo de graça, o tempo de favor, o tempo da abastança, o tempo dos celeiros fartos, o tempo da cura na nossa saúde, o tempo da cura nas nossas emoções. Aí a gente não está vendo, sabe por quê? A gente até ora para Deus trazer as coisas, mas a gente não ora para ser transformado, para receber as coisas. Aí Deus não é irresponsável. A Bíblia diz que nós precisamos, Romanos 12:2, ser transformados pela renovação da nossa mente. Transformai-vos. É responsabilidade minha e sua. Deus não vai fazer isso por você, não. Está indicando ordem. Transformai-vos. Imperativo, ordem, comando. Vai e faça. Ordem de Deus. Seja transformado você pela renovação da sua mente. Ah, sabe o que a gente está fazendo? Deus, mas o Senhor não está vendo o que meu marido está fazendo. O Senhor não está vendo o que minha esposa está fazendo. O Senhor não está vendo o que o meu filho está fazendo. Deus está vendo, mas Deus está falando para você. Seja você transformado pela renovação da sua mente, para que todos aqueles, seja luz, tá? Para que todos aqueles que estão na casa vejam aquilo que é o brilho que você tem, para que eles possam vir após você.
Só que nós queremos muitas vezes fazer o quê? Responsabilizar os outros por causa daquilo que nós não fazemos. E até estamos fazendo aquilo que é lícito de forma errada. E na maioria das vezes nós estamos fazendo aquilo que nós queremos em detrimento daquilo que precisa ser feito. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia vai dizer que Davi faz aquilo que é errado. E aquele que era o capitão dele, do exército, Joabe, era companheiro de batalha, mas também era conselheiro de Davi de forma discreta. Davi não pedia não, mas ele fazia. Joabe, dentro do texto que a gente leu, vai falar para ele, mas Senhor, ele poderia multiplicar, Deus poderia multiplicar, mas a motivação do coração de Davi estava tão errada que ele não ouviu aquilo que Joabe disse. Sabe algumas vezes quando Deus levanta aquele amigo, aquela pessoa e olha para você, não faz isso, que isso pode te trazer prejuízo? Aí a gente, porque muitas vezes é geniosa porque eu sei fazer. Faz, eu sei que você faz, e faz com excelência. Eu vou fazer, você vai lá e faz. Aí você vai paga o preço por aquilo que foi feito. Até foi feito da forma certa, só que sem a direção de Deus, aí você vai e paga um preço. Aí Deus levanta pessoas para nos direcionar naquilo que precisa ser feito, mas por causa da resistência do nosso coração, por causa da motivação do nosso coração e por causa do orgulho, nós nos achamos muito bons, né? Naquilo que nós fazemos, nós nos achamos. Aí a gente não ouve aquilo que foi a direção dada. Aí a gente vai lá e assume o risco e a responsabilidade daquilo que foi o que Deus falou, não faça. Aí você vai lá e faz. Aí depois de feito, há uma consequência. Porque as nossas escolhas determinam as nossas circunstâncias. A maioria das coisas que nós estamos vendo hoje, não foi porque Deus fez não, tá? Foi eu que decidi escolher. E Deus falou, levantou pessoas para dizer para mim, não faça. Eu fui lá e fiz. Aí eu estou responsabilizando Deus. Mas quem decidiu fazer? Foi eu. Deus falou para fazer? Não. Aí eu fui lá e fiz. Aí eu responsabilizo quem? Deus. Deus não tem culpa daquilo que você decidiu para a sua vida. Porque na hora de fazer, Deus falou para você, ó, vá, não faça. Aí o que você fez? Foi lá e fez. Aí você responsabiliza Deus. Deus não tem culpa de nada daquilo que é errado que acontece na sua vida. Somos nós os responsáveis por aquilo que nós decidimos. E a desobediência vai trazer consequências para as nossas vidas. Desde pequenas a grandes. Frustrações nos relacionamentos. Desentendimentos. Muitas vezes, perdas em negócios. Perda de uma casa, perda da nossa família, perda dos nossos ministérios, perda dos nossos empregos. E muitas vezes, perdas de luto. Sabe por quê? Porque Deus está direcionando para nós não fazermos, mas nós assumimos a responsabilidade da nossa vida. Mas a responsabilidade da nossa vida está na mão daquele que nos direciona. Se Ele falou para não fazer, não faz. Não faça. Aí nós botamos em risco tudo aquilo que nós conquistamos por causa da desobediência. Enquanto na desobediência a dor, na obediência a bênção, há propósitos restaurados, há casamentos restabelecidos, há negócios bem-sucedidos, há ministérios bem-sucedidos, há famílias restauradas, mas tudo parte do princípio da obediência motivada pela motivação certa. Nós não podemos fazer as coisas do jeito que nós queremos e achar que a gente vai sair impune. Não, não. E aí a gente olha para a história do homem que foi chamado segundo o coração de Deus e acha que o maior pecado de Davi foi com Batseba, né? Foi não.
Sabe por quê? O erro de Davi com Batseba foi carnal. É certo? Não é. É pecado. Mas Davi teve um dano familiar. Foi ele e a casa dele. Ele perdeu 4 filhos. Por causa da desobediência, por causa do pecado. Mas, por causa da motivação do coração de Davi, e por causa daquilo que ele fez fora da direção de Deus, por causa do orgulho, por causa da motivação do coração de Davi, 70.000 pessoas foram mortas. E aí a responsabilidade era de quem? Não foi de Joabe, o comandante, que foi lá e fez a bagunça. Não, foi de Davi, que decidiu fazer aquilo que era lícito com a motivação do coração errada. Qual tem sido a motivação dos nossos corações para fazer aquilo que nós achamos que é Deus que está mandando? Porque nem tudo o que a gente faz fora de direção de Deus é Deus que manda não, tá? Mas nós estamos tão acostumados a fazer que nós fazemos por causa da motivação errada. Isso vale para todas as coisas, tá? Entro num negócio que não era para entrar. Eu tenho uma casa, uma família, eu ponho em risco aquilo que é a minha casa, a minha família, tweetando, instagramando, fazendo qualquer coisa com outras mulheres. Mulheres também fazem isso, tá? Com outros homens. Isso é colocar em risco aquilo que Deus te confiou. Mas uma coisa é a sua casa sofrer as consequências daquilo que foi a sua irresponsabilidade. Outra coisa é uma nação inteira sofrer. Sabe por quê? Se a gente não consegue governar a nossa casa, a gente não vai conseguir governar o altar, a gente não vai conseguir governar nada que Deus entregar nas nossas mãos. Se a gente põe em risco aquilo que é a nossa casa, a gente não tem autoridade para governar nada. Sabe por quê? Eu vou botar em risco uma empresa a qual Deus me coloca lá. Eu vou colocar em risco o altar que o Senhor me colocar. Por quê? Eu vou ser irresponsável ao ponto de não seguir aquilo que são as direções de Deus. Ao invés de prejudicar só um ambiente que é o meu, eu vou colocar em risco todos aqueles que eu fui inserida. Você entende por que Deus não pode te entregar as coisas ainda? A gente não pode ser irresponsável. E vou te dizer, o orgulho, a Bíblia diz que ele precede a ruína. Ele está no topo daquilo que Deus abomina. Provérbios 6, 16 e 17. Depois você lê lá. Davi pecou com Batseba por causa daquilo que ele viu. Ele viu. Estava desocupado, ao invés de estar na guerra, viu Batseba. Mas o orgulho, muitas vezes, faz a gente pecar em todas as outras áreas. Sabe por quê? A motivação do nosso coração fica naquilo que eu sou. Eu vou fazer porque eu sou. Eu vou fazer porque eu quero, porque Deus me estabeleceu. Deus me fez cabeça e não cauda. A gente está vendo um tempo em que a gente tem se tornado insubmisso por causa daquilo que é a grandeza de Deus. Deus nos fez para sermos parecidos com Ele. A Bíblia diz que Jesus fazia tudo aquilo que Ele via o Pai fazer. E você, na condição de filho, tem feito o quê? Você é filho? Quem é que é filho? Todo mundo é filho, né? Você tem feito aquilo que você vê o seu pai fazer ou você vê aquilo que você quer fazer porque você faz bem? E aí o orgulho abre precedente para os outros pecados, porque eu vou fazer. E está errado. Chegou a hora da gente assumir a responsabilidade. E sabe o que me choca? Davi foi avisado. Mas ele fez o censo de forma consciente. Sabe a gente quando Deus fala assim, eu estou vendo você, viu? Estou vendo o que você está fazendo. Pastora Bruna, vigia, bispa, estou vendo o que você está fazendo. Retrocede, para. E a gente de forma consciente, mesmo sabendo que Deus já nos avisou, a gente continua fazendo. Mas Deus sempre levanta alguém para nos alinhar, nos posicionar e dizer, não faça. Mas a gente está, porque a gente é filho, né? Se eu fizer a besteira, Deus vai lá e corrige. Quem estava aqui ontem ouviu, e é o que a gente já tem dito. Deus não vai quebrar princípio para alimentar aquilo que é a sua infantilidade, aquilo que é a natureza que ainda grita dentro de você, que é a carnal.
que grita dentro de mim que é carnal. Deus não vai quebrar princípio simplesmente para me nutrir daquilo que eu já precisava ter vencido. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não executa juízo sem antes anunciar a necessidade de ajuste. Entenda, Deus não executa juízo até anunciar a necessidade de ajuste. Antes de Deus trazer o juízo através do profeta, Deus enviou quem? Joabe. E aí eu quero abrir um adendo aqui, e é para nós agora, só para nós, tá? Terça-feira, o pastor Alexandre ministrou sobre o machado posto na raiz. Quando você quer ajustar, quando você quer alinhar, quando você quer trazer vida, quando você quer fazer com que a coisa seja produzida de forma que tenha vida, frutifique, dê fruto, dê flor, o que a gente faz? A gente põe o machado na raiz? Não. A gente vai aonde? A gente vai aonde? Exatamente. Nos galhos, no caule. A gente não vai com o machado na raiz. Mas o pastor Alexandre trouxe uma palavra para nós. Ele foi bem específico para nós. O Senhor está nos alertando, nós, enquanto casa, enquanto igreja. O Senhor está nos chamando para um ajuste nesse tempo. O Senhor ainda está enviando Joabe para que nós venhamos ser reposicionados naquilo que é o propósito, de forma ordenada, sem sentir dor. Porque ajuste, quem é que trabalha com, Patrício, trabalha com ferramenta, né? Quando você vai fazer um ajuste, tipo de um parafuso que tá solto, ajuste é só para você ajustar mesmo, prender aquilo que já está preso, aquilo que já está feito. Ajuste não dói. Para quem está com a vida alinhada, está só assim, precisando de um ajuste, Deus vai ajustar. Mas a palavra do Senhor veio para nós como: o machado está posto na raiz. Mas o Senhor está trazendo o ajuste antes de te cortar pela raiz. Deus não é irresponsável de fazer com a gente sem antes nos avisar. A Bíblia diz que Ele não faz nada sem antes avisar os seus amigos, os profetas. Deus sempre vai nos anunciar aquilo que Ele quer que seja feito antes de trazer o juízo. E Deus está nos chamando esse tempo para um ajuste. Não dá mais para a gente estar em lugares que não fomos chamados para estar. Não dá mais para a gente ter posturas que nós não podemos ter. Não dá mais para a gente falar aquilo que não condiz com a fé que nós confessamos e com o manual de vida que nós lemos. Não dá mais para a gente agir como se nós não tivéssemos um Deus, um dono, um Pai e alguém que nos redimiu das trevas para aquilo que é a luz. Não dá mais. Não dá mais para eu ficar agindo dentro da minha casa como se eu não tivesse responsabilidade moral, emocional e financeira com aquilo que Deus me confiou. Não dá mais. Não dá mais. E o tempo do Senhor para nós é agora, a hora é já. Deus está chamando a gente para o ajuste, para que o machado não venha torar a nossa raiz, porque depois que o machado corta a raiz, você vai ficar infrutífero. E Deus não nos fez para sermos infrutíferos. Deus nos fez para produzirmos a 100 por 1, porque nós somos sementes. Só que chega uma hora, se você for ler lá no início, a Bíblia diz que Deus se irou. Foi Deus que fez o Davi fazer o censo? Não. Mas 1 Crônicas diz, atribui a Satanás. E assim como foi feito com Jó, Satanás não poderia fazer nada sem que Deus permitisse. Não foi Deus quem fez. Mas Deus estava muito indignado com aquilo que era o pecado do povo naquele tempo. E Deus permitiu. Para que houvesse ajuste. Sabe quando Deus fala para você, me prioriza, me busca, prioriza aquilo que eu sou, porque enquanto você priorizar a minha casa, aquilo que eu sou, meu relacionamento
com você eu vou fazer, de nada você vai ter falta. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. E depois, todas as outras coisas que nós precisamos vão ser trazidas. Só que a gente está fazendo tudo errado. Porque a gente faz bem, porque a gente conhece a palavra da vida, porque a gente até ora, mas eu não sei que relacionamento é esse que você ora e não muda nada na tua vida. Eu não sei que vida cristã, desculpa o termo, vagabunda essa que a gente tem, que a gente lê a Bíblia, mas não é transformado pela revelação da palavra em nós. Não dá mais para a gente continuar subindo no altar. Muitas vezes eu não estou dizendo só dos pastores, estou dizendo de todo mundo. Nós, enquanto cristãos, achando que estamos fazendo aquilo que é certo, que é legítimo, mas estamos fazendo aquilo que é errado. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Uma hora a conta chega. Púlpito. A nossa vida precisa ser um altar de adoração a Deus. Precisa ser um púlpito de adoração, um altar de adoração. Púlpito não é palco. E vou te falar uma coisa, parece clichê, né? Ah, mas a palavra falou primeiro comigo e depois com você. Não é clichê, não, é verdade. Porque a palavra vem rasgando a gente por dentro. Porque se eu sou uma mensageira, a palavra precisa me alinhar primeiro. Por isso o cuidado de ir para a presença de Deus, para buscar aquilo que é a direção. Porque se Deus está falando com a igreja, antes Ele falou comigo o que eu precisava ser ajustada. Aí muitas vezes a gente olha assim, a gente vem, então o trabalho de orar e trazer uma palavra. Mas não era isso, eu também não queria falar isso para vocês não. Relutei muito, o bispo me pediu para pregar, eu falei não quero, porque Deus já tinha me dado a palavra. E eu falei uma palavra muito dura. Mas eu não posso ser negligente. Se Deus corrigiu em mim, Ele precisa corrigir na igreja. Aí, Davi até ouviu o conselho, mas não obedeceu. Aí o que Deus fez? Mandou o profeta. Todas as vezes que Deus quiser mudar a vida de uma pessoa, de uma nação, de um povo, Ele vai levantar o profeta para trazer o juízo. Aí Deus levanta o profeta. O que você quer que aconteça com você? Deus, tudo é pesado demais. Mas Davi sofre a sentença, mas 70 mil pessoas, por causa daquilo que era a liderança dele, sofreram junto. Você pode não ser um pastor, mas você é líder. Você representa uma figura de autoridade na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Você é um líder. O que as pessoas que convivem com você estão vivendo? Juízo de Deus ou ajuste de Deus? Nós precisamos ter consciência de que as nossas escolhas vão determinar não só as nossas circunstâncias, mas de todos aqueles que estão envolvidos naquilo que é a nossa vida. Nós precisamos parar de ser irresponsáveis ao ponto de pensar que porque nós somos filhos, sim, fomos feitos cabeça. Fomos feitos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Mas isso precisa me trazer um senso de responsabilidade. Eu preciso ser responsável com aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Porque se eu errar, todos vocês sofrerão dano. Se o bispo errar, todos vocês sofrerão dano. Mas se você como pai errar, sua família vai sofrer o dano, seus filhos vão sofrer o dano. Se você como dono de uma empresa errar, as pessoas que dependem de você financeiramente, comercialmente, vão sofrer o dano. A gente precisa começar a ter responsabilidade financeira, emocional e espiritual com aquilo que foi entregue nas nossas mãos. Pode subir, patas.
Mas você sabe o que me chama a atenção? De verdade. É que, ora, aquele homem que não era ninguém, foi estabelecido num lugar de honra. Começou a agir balizado por aquilo que ele sentia. Ele não era ninguém, mas Deus o fez ser alguém. E aí, por causa do orgulho, ele fez aquilo que não deveria ter sido feito. Mas Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, não era porque ele era perfeito, é porque ele tinha um coração ensinável. Sabe o que aconteceu? Quando o juízo de Deus veio, foi dada uma outra direção para ele, através do profeta. Construa um altar. Repare aquilo que você fez. O dano quem causou foi você. Então repare o altar, conserta o altar que eu te entreguei. Araúna sem entender nada. O que meu rei faz aqui? Assusta, né? A pessoa, o bicho chegar na sua casa sem avisar nada? Meu Deus, o que eu fiz? É? Mas ele foi responsável. Ele fez, ele foi desobediente, mas ele foi responsável por reparar aquilo que ele provocou. Por causa daquilo que foi a sentença dada, por causa da morte, da pandemia de 70 mil pessoas, Araúna falou, viu, porque ele estava vivendo aquilo. Ele falou, não, meu rei, eu te dou para que você ofereça como sacrifício vivo. Davi olhou para ele e falou, eu assumo a responsabilidade daquilo que eu fiz. Eu decidi fazer e todo mundo está pagando o preço. Eu não vou entregar para o meu Deus sacrifício que não me custe nada. Ele fez a bagunça, mas ele teve a capacidade de ir para a presença de Deus e assumir a responsabilidade por causa da decisão dele. Está na hora da gente começar a consertar o altar e assumir a responsabilidade daquilo que nós fazemos. É responsabilidade nossa. Foi você quem fez? Foi você quem provocou a situação? Vá para a presença de Deus e fale, Deus, eu pequei contra ti. Tenha maturidade para reconhecer que tudo aquilo que está acontecendo é responsabilidade sua. Não é do lugar que você está inserido. Porque tudo que está acontecendo foi por causa de uma decisão. O bispo diz, decisões definem destinos e de fato. Qual a decisão você tem tomado depois de tudo que aconteceu? Você tem assumido a responsabilidade? Ou você tem atribuído ao bispo, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, a dor que te causaram? Não, mas é porque me machucaram. Não é a respeito daquilo que fizeram conosco não, viu? É a respeito daquilo que nós decidimos fazer com aquilo que Deus já fez em nós. E nós precisamos começar a assumir a responsabilidade daquilo que nós causamos em nós, na nossa casa e na vida das pessoas. Fique de pé. Eu quero te convidar a orar nessa manhã. E é você e Deus, mais ore. Porque assim como Deus ajustou em mim, eu sei que Ele precisa ajustar em nós. E para que a gente não venha sofrer o juízo, Deus está nos avisando com o ajuste. Nós precisamos consertar e ser ajustado naquilo que nós ainda estamos desalinhados. E a palavra de Deus não é para trazer peso de condenação, de acusação, é porque Deus nos ama tanto, que antes de nos cortar pela raiz, Ele está nos dando a oportunidade de nos realinhar aquilo que é o propósito qual Ele nos inseriu. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Deus, eu quero te pedir perdão pelas nossas falhas, gestos, ações e omissões. Por tudo aquilo, Senhor, que nós fizemos que desagradou o teu coração. Deus, como noiva, aquela que foi estabelecida para ser referencial e reflexo daquilo que o Senhor começou, a boa obra do Senhor. Pai, nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós maculamos aquilo que seria imaculado. Pai,
Pai, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós temos feito aquilo, Senhor, que desagrada o Teu coração, porque nós aprendemos a fazer. Mas nós temos um nome. Nós temos um nome que está sobre o nosso. Deus, toma o trono do nosso coração. Que tudo aquilo, Senhor, que nós temos feito, que está, Senhor, muitas vezes nos afastando daquilo que é o propósito original. Deus, tem uma eternidade nos esperando, mas nós precisamos saber aonde nós estaremos, Pai, se é contigo ou longe de Ti. Ah, Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem a capacidade de sondar aquilo que é os nossos corações. Deus, aonde nós não conseguimos fazer, aonde nós não conseguimos renunciar, nós temos um Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é aquele que convence no Senhor daquilo que nós estamos fazendo de errado. Ah, Pai, nós não queremos um machado posto à raiz. Nós queremos, Senhor, agradar o Teu coração. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes como filhos, Pai, nós temos feito coisas que nos afastam daquilo que é a direção e o propósito. Ah, Pai. Deus, traz saúde para nossa casa. Traz saúde, Senhor, para os nossos negócios. Traz vida, Senhor, aonde tem havido morte, por causa do poder das palavras. Pai, nós declaramos vida, nós declaramos, Senhor, transformação de mente, de atitude. Deus, nós precisamos, Senhor, entrar na forma de Cristo. Oh, o Senhor continua o mesmo, o Senhor é imutável, mas nós precisamos ser renovados. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Coloca nos nossos corações fome e sede da Tua presença, ao ponto de sermos transformados, Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade, porque o Senhor não habita em templo sujo, porque o Senhor não habita em lugares sujos, porque o Senhor não habita em lugares que estão sendo maculados. Oh! Jesus, todos os outros amores que têm ocupado nosso coração.
está na casa. Arabá, suriando e decovo, arabaia. Curve a sua cabeça, arabá, sou decanto e decai. Arabá, suriando e decovo, arabaia. Eu tenho passado em igrejas, e na segunda-feira eu comentei com a Bruna ontem, e no final do culto eu comentei com algumas pessoas. É exatamente o que o Senhor tem falado às igrejas. Quando a pastora começou a pregar, eu falei: Senhor, é um fio só, é um Deus só. Eu preguei sobre Isaías 45. Jeremias vinha anunciando 40 anos: se arrependa. É chegado o momento, se arrependa, porque se não tiver arrependimento agora, virá 70 anos de exílio. Eu não sei o que você quer viver daqui a pouco, mas eu quero estar posicionado. Eu não sei se você quer o céu aberto ou se você quer o céu fechado. Eu estou me movendo para mover o céu. Eu estou me movendo, arabassuriando, indecovo, arabaia, para mover o coração de Deus. Comece, arabassuriando, arabaia, ser tocado agora. Decovo, arabassurianda. Se desliga da casa, se desliga, arabassou, arabassou, decanta, arabaia. Eu não sei onde está a sua idolatria, eu não sei onde está o seu pecado, mas tem um Deus aqui hoje anunciando: eu estou aqui para curar. Decovo, arabassurianda, arabaia. Eu estou aqui para perdoar. Imrianda, arabasso, decanta, arabaia. Porque esta manhã é manhã de arrependimento, é manhã de cura. Os profetas da casa estão liberados. Arabassoreanda, arabaia. Saia do seu lugar, decovo, arabassurianda, e deixa Deus te usar. Arabasso, decanto e decai. Adore ao Senhor. Fala com o Senhor. Arabassuriando e decovo, arabaia. É muito fácil vir atrás de palavras de prosperidade. Deus não vai fazer se você não conhecer Ele. Se você não conhecer o dono da porta, a porta não se abre. Arabassuriando e decovo, arabaia. Quando eu vim aqui hoje pela manhã, eu tremia dentro do carro e o Senhor me dava uma palavra muito forte. E eu queria deixar para a igreja. Todo mundo sabe quem era Elias e quem era Eliseu? Elias era o profeta e Eliseu era o ajudante, era o servo. Mas quando Elias sobe e pispa, Eliseu fica. Eu não sei o que você tem feito. Talvez você tenha feito para o homem, seguido o homem. Mas o que eu mais gosto dessa casa é porque a primazia é dele, a glória é dele. Mas ele é usado, mas fulano é usado. Ei, deixa eu te falar uma coisa: ninguém seria usado se não fosse ele. Esse mover não é oratória, pastor, não é dicção, porque o profeta vai subir e você pode ficar. A tua intimidade, a tua salvação, ela é individual.
Pode todos os pastores se unirem e orarem por você. Não vai acontecer se você não começar a fazer por você. O ministério é seu, a chamada é sua. E o que você está fazendo com isso? Arabassurianda, arabaia. É tempo de sair de trás das malhadas. No dia que o pastor recebeu, o nosso bispo recebeu o lote da igreja, eu acho que a pastora Bianca estava na descida da escada. Eu precisava sair. E eu virei para ela e falei assim: é tão forte porque Deus me mostrou antes o que Deus iria fazer. Eu precisava sair, ela lembra disso. Eu só virei para ela e falei: gente, eu já sei o que é, eu preciso descer. E Deus está contando com você. Uma igreja de 300, 500 mil pessoas precisa de mãos. E as mãos, o que aconteceu com Davi? Portela chegou ali, ele: o que aconteceu com Davi? Você pecou e pelo teu pecado levanta o outro. Moisés morreu. Deus fez o quê? Levantou. Vira para alguém e fala assim: chegou o teu momento. Saia de trás das malhadas. Eu queria que você adorasse mais um pouco. Arabá, suriando e decai. Ah, eu não sei falar, eu não sei fazer. Quem prepara é Ele. Curve a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez para entregar. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Senhor, a tua igreja está aí. Decanta, arabassurianda, arabaia. Arabassou, decanto e decai. Arabasurianda, arabanasurianda.